A temática de hoje é o capítulo 9 do Evangelho, as bem-aventuranças, especificamente os mansos e os pacíficos, os brandos e os pacíficos. Sempre quando falamos de bem-aventuranças, gostamos de trazer um grito de outro grande pacificador da humanidade, Mohandas de Karachandranji, o Gandhi, mais conhecido. E certa feita, Gandhi falou que se excluíssemos, se tirássemos todas as obras do Ocidente e do Oriente e que sobrasse somente o Sermão da Montanha, o mundo já teria um caminho para ser feito. Vejam bem, se nós excluíssemos todas as obras, em todos os sentidos, e sobrasse somente o Sermão da Montanha, nós já teríamos um manual para sermos felizes. Um manual da felicidade. E mansos e pacíficos sempre é um tema que muitos de nós ainda temos dificuldades, porque ainda não temos alicerçados em nós essas qualidades. Mas Jesus, Ele vem nos trazer. Ele nos traz, bem-aventurados aqueles que são mansos e pacíficos. E se nós formos estudar um pouquinho mais, nós vamos ver que Jesus, Ele grifa a um ensinamento já contido lá no Velho Testamento, que era também nesse sentido, que já era trazido a Abraão. E o que se trazia? Que eles herdariam a terra que emana leite e mel, a conhecida passagem. E eles então grifam, mas não serás pela força, e sim pela brandura. O tempo passa-se e Jesus vem até nós. Jesus vem numa época em que os judeus eram muito, mas muito mesmo, injuriados, maltratados pelo jugo romano. De todas as formas. A gente sempre, para exemplificar, traz uma passagem do livro de Paulo Estevão, que a gente vê realmente o que acontecia. Vamos ver o pai de Estevão indo à feira, só para a gente ver o que era o jugo romano. O pai de Estevão indo à feira e encontrando lá 2 romanos. E ele velhinho, ele se pergunta, e agora? Cumprimento, não cumprimento, o que eu faço? E ele resolve, vou baixar a cabeça e vou passar despercebido pelos romanos. 2 homens grandes se soqueando ali e tal, e ele passa. E aí um cutuca o outro. Você viu? Quem esse judeu pensa que é passar por nós e não nos dirigir a palavra? Vamos dar uma lição nele e ensiná-lo. E eles vão lá e maltratam o velhinho. Ele chega na feira sanguentado, muito mal. Faz a feira e tal, resolve voltar para casa. Na volta encontra outros 2 romanos. E ele agora? Eu cumprimento, não cumprimento. O que ele faz então? Salve César! Bom dia, valorosos romanos. Os romanos se olham um pouco. Quem é esse judeu aí? Tendo a petulância de nos dirigir a palavra, vamos dar uma lição nele. E eles vão lá e para vocês verem o que era o jugo romano. Qualquer coisa que se fizesse, não tinha. Eles não eram respeitados como pessoas. A história vai ao longe, E o velhinho ainda vai reclamar ao cônsul lá, e ele ainda manda tirar todas as suas terras, por ele ter reclamado. Vamos ver como era. Mas, nessa época, Jesus chega e faz a proposta. Jesus propõe para que eles fossem mansos e pacíficos. Vocês imaginam o quão revolucionária era essa ideia? Uma ideia do olho por olho, dente por dente. Uma ideia em que a força era que se definia as questões. E Jesus traz uma nova proposta. Que os mansos herdariam a terra. E muitos de nós nos perguntamos, mas como isso? Como nós podemos? Vamos perceber que a mansidão, ela é uma qualidade que nós a desenvolvemos. Assim como outras qualidades, como da reflexão, como inúmeras outras qualidades. Nós podemos desenvolver.
Basta nós queremos. Vamos lembrar de Moisés lá no Velho Testamento também, que nasceu entre os faraós, fora introduzido em todas as leis, todas as questões para ser um príncipe. Então, por N situações da história, ele deixa de ser. Mas antes de ele levar aquele povo para o Monte Sinai, o que ele faz? Ele se retira, vai ter com as ovelhas por 40 anos sendo pastor de ovelhas, pensando na sua maneira de agir. E passa então a ser outro Moisés, não aquele primeiro. E Moisés vai contribuir na solidificação do povo que futuramente receberia o cristianismo. Vai contribuir na solidificação daquele lugar, daquele povo que veio a receber a mensagem de Jesus. E ele faz toda uma preparação para que pudesse ser diferente do que era antes. Um rei, um príncipe egípcio, onde tinha uma visão muito mais distorcida da que ele foi. Não obstante, ainda fosse muito impositivo, mas preparando a vinda de Jesus já. Então a nossa reflexão em cima dos mansos e pacíficos é que falar de paz é muito fácil. Um pouco mais desafiador é você promover a paz. Essa é a nossa reflexão dentro das questões. Porque falar de paz, do espírita, de cristianismo, é algo fácil e acessível. A nossa grande incumbência tem que ser de promover a paz, de promover algo diferenciado. Lembro de um personagem conhecido também, que se chamava Telêmaco. Era um monge, lá no século IV. E esse monge, certa feita, ele ouviu, teve uma intuição: Telêmaco, vá para Roma. E ele se encaminha para Roma, sem saber o que aconteceria. Chega em Roma, está tudo muito tumultuado. A cidade está eufórica. E ele questiona: por que isso? E aí eles passaram para ele: olha, os gladiadores vão lutar no Coliseu de Roma. Vão se degladiarem até a morte. Mas como isso? Quase 4 séculos depois de Jesus, e as pessoas ainda aplaudem a luta, o tirar a vida, simplesmente por passatempo. Abrindo parente, não obstante, nós estejamos fazendo isso hoje. O que é esses UFC? Onde muitas pessoas aplaudem e querem o quê? Que o nocaute aconteça no adversário. Não somos nem um pouquinho melhores do que aqueles que iam para o Coliseu lá bater palma pelas lutas, pelos gladiadores. Estamos reprisando o aplauso dos gladiadores. Quando queremos que um vença o outro, que um nocauteie o outro, se possível, tire a vida. E Telêmaco, então, vendo lá o Coliseu com 80 mil pessoas. Todas querendo sangue, querendo luta. E ele não se deixa envolver por essa situação, desce até a arena e tenta de alguma forma dialogar com os gladiadores. Imagina, sem condições. E então as pessoas querendo ver aquela luta começam a gritar: matem, queremos sangue. E ele tentando separar, convencer as pessoas, falando das bem-aventuranças, mas Jesus falou da brandura. Jesus falou dos pacíficos. E ele acaba sendo ferido. E pelaquela vibração das pessoas, um dos gladiadores acaba atingindo-o com a sua espada. Telêmaco cai em plena coliseu. Naquele momento é como se houvesse uma tomada de consciência geral. 80 mil pessoas fazem silêncio. E uma a uma vão saindo do Coliseu de Roma. Fato histórico é que essa foi a última vez que a história registra a luta dos gladiadores no Coliseu de Roma. Devido à ação de um homem. Um único homem. Que não se dispôs somente a falar da paz,
falar da pacificação. Ele se dispôs a exemplificar, a dar a sua vida também, mesmo tendo à sua frente 80 mil pessoas discordando dele. Mas vocês imaginam a contribuição desse espírito ao longo da história? Cessar a luta dos gladiadores no Coliseu de Roma e calar 80 mil pessoas que deixaram de vibrar. Vocês imaginam o que é a vibração das pessoas assistindo às lutas? Como o UFC, por exemplo. Que as pessoas estão todas ali. Tomara que acerte, tomara que nocauteie, tomara que fira, tomara que A, que B. Você imagina que vibração está sendo gerada naquele momento. Vibrações de mágoa, de raiva, de ódio, de luta. E muitos de nós somos participantes dessa vibração coletiva e não nos apercebemos. E muitas vezes, um dia, 2 dias, uma semana depois, chamamos o nosso filho e dizemos: meu filho, não brigue. Não age assim. Tenha calma. Seja pacífico. E ele pensa assim. Isso não faz sentido. Então, nós vamos perceber que Jesus nos conclama a praticar a mansidão. Que nós consigamos desenvolver em nós essa capacidade de praticar, de analisar, de avaliar. Mas há uma grande diferença entre estar brando e ser brando. Estar pacífico e ser pacificador. Você estar brando é uma coisa, você ser é outra. Há muitas pessoas que nos dizem, né? Ah, Gilney, eu sou muito calmo, mas não mexe com os meus. Outros dizem, eu sou muito bonzinho, mas não pisa no meu carro. Será que é? Olha, eu lá em casa sou uma flor de pessoa. Mas se você xingar algum dos meus filhos, ou do meu esposo, ou a minha esposa, mexeu com o leão, ou mexeu com a leoa. Aí a pergunta é, será que já somos mansos? Já somos brancos? Ou estamos? Porque a verdade é que navio navega bem em águas calmas. O navio bom tem que navegar bem em águas turbulentas. Aí você vai saber. O bom piloto, quando dirige um carro de passeio, qualquer um é bom piloto. Bota numa reta e diz, ó, vai a torre. Qualquer um dirige agora. Vai fazer o que Ayrton Senna fazia. É outra história. Essas são as questões com nós mesmos, às vezes. Nós sermos calmos quando as situações nos favorecem, é fácil. Qualquer um de nós consegue. Agora o desafio é nós conseguirmos sermos brandos perante a dificuldade. Aí então, nós vamos ver se nós estamos correspondendo com a prova do aprendizado. Pois tudo na nossa vida é um aprendizado. Tudo na nossa vida é um aprendizado. Desde a oportunidade que você tem muitas vezes de ter a cólera, que fala o Evangelho, que é aquela ira, aquele impulso de raiva, que como traz o próprio Evangelho, que é como uma descarga elétrica que você descarrega e não sabe aonde vai cair. É aquela vibração que você emite e muitas vezes daquela sua vibração vai gerar um despertar de uma emoção em alguém, de raiva, de cólera, de ira, que você é responsável. E nós respondemos. Às vezes as situações difíceis estão batendo nas nossas portas e nós nos perguntamos, mas por que comigo? O que eu fiz? E às vezes a gente não sabe. Às vezes são as questões emocionais, as questões vibracionais que nós estamos emanando. Ódio, raiva, mágoa e essas questões que elas voltam para nós. Dentro da lei universal, tudo que vai, retorna. Aquela brincadeira que a gente faz na evangelização com a criança, né? Joga a bolinha na parede, ela vai voltar de acordo com a força que você joga. Com nós, com a nossa vida, no nosso meio social, no nosso meio familiar, no nosso meio profissional, é da mesma forma. A vida responde para nós o que nós lançamos para ela. E aí então nós podemos com isto, quem é aqui que não quer ser mais feliz? Tem alguém que não queira ser feliz aí? Provavelmente não. Todos nós queremos, né?
uma vida um pouco melhor, mais felicidade. E a gente vai descobrir que só depende de nós. Que nós podemos, no hoje, ir construindo situações melhores para amanhã. Talvez hoje a colheita não seja tão boa. Por quê? Porque provavelmente a semeadura no passado não foi. Mas eu não preciso colher os espinhos agora e plantar só daqui um tempo. Não. Se eu estou colhendo espinhos, mas eu posso também paralelamente ir plantando moranguinho. Já pensando no quê? No mês que vem, no ano que vem, eu quero fazer outra colheita. Eu já vou mudando a minha maneira de ver. Eu vou mudando a minha maneira de agir, minha maneira de refletir. Vou sendo muitas vezes mais manso e mais pacífico. Por quê? Porque se eu for mais manso, mais brando e mais pacífico, o que eu vou ter de retorno? O mesmo. Provavelmente todos vocês têm alguém dentro da lembrança de vocês, seja na escola, seja na família, seja nos amigos, lá na infância. Quais eram os modelos que vocês mais admiravam? Essas características, na grande maioria das vezes, estão neles. São pessoas que contagiaram, que lhe auxiliaram. Então, se nós admiramos, por que não nos esforçarmos para nos aproximarmos deles? Assim como Jesus. A gente cita muito a 625 do Livro dos Espíritos. Quem é o nosso modelo e guia, que é Jesus. Vale. Mas a gente precisa também segui-lo. Nós não podemos ter um modelo e guia, fazer como no passado, que nós colocava na parede. Prega Jesus na parede, na cruz. Porque aí eu venho até ele, faço as minhas preces, peço o meu auxílio, mas tão logo eu saio, eu estou zerado. Eu posso voltar a fazer as coisas erradas. A doutrina espírita nos traz uma outra situação. Jesus como modelo e guia, mas que nós precisamos seguir. O que é seguir? É adaptar as nossas vivências, as nossas ações, o nosso ser com a proposta que nós temos de Jesus. Essa proposta que seguramente é para o nosso bem. Nós vamos perceber muitas pessoas quando Jesus trouxe as bem-aventuranças, por exemplo, os zelotes, que era uma das, vamos dizer assim, das raças, das castas da época, que queriam que as bem-aventuranças fossem um grito de guerra. Eles queriam que aquilo fosse um grito de guerra que fizesse o povo se insuflar e ir contra os romanos. E Jesus traz exatamente o contrário. Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Para que as pessoas conseguissem então refletir em cima de uma nova postura que não era mais pelo fio da espada, pela força que se iria conseguir. Lembrando lá de Abraão. Não é pela força e sim pela brandura. E muitas vezes nós até discordamos desta maneira de ação. Muitas vezes a gente usa alguns álibis. Não, mas tinha que ser. Mas não poderia. Mas se vocês forem ver, muitos espíritos já compreenderam a mensagem do Cristo. Os maiores ícones da humanidade, eles entenderam e absorveram. Não somente no espírito. Maria Teresa, Irmã Dulce, Martin Luther King, Mohandas de Karachandani, Gandhi, Chico Xavier, Divaldo, todos eles trazem essas questões muito fortes. E nós vamos ver que a brandura e a humildade, elas caminham muito juntas. A brandura e a humildade, elas caminham muito juntas. E nós vamos ver que a humildade é algo que nós temos que conquistar. O Evangelho nos fala da necessidade de nós conquistarmos a humildade. Assim como a brandura. Conseguirmos refletir, ponderar e agir racionalmente. Não agir com a emoção, com o instinto, muitas vezes, de agressividade, de intolerância, da não concordância. Nos nossos apontamentos, nós resolvemos fazer três apontamentos. A gente sempre brinca no grupo de estudo que a gente faz de vez em quando receita de bolo, né?
Por que a gente fala receita de bolo? Receita de bolo é aquela receitinha que não tem erro. Se você seguir aquela receita, o bolo fica bom. Você pegar aquela receita, é tanto de farinha, tanto de açúcar, tanto de ovos. Se você fizer certinho, dá certo. Não tem como não ficar. E a gente apontou 3 evidências que um pacificador deve ter. Então, receitinha de bolo para nós conseguirmos pensar em nós mesmos. E nós vamos ver que não é difícil. A primeira delas é a pessoa ser aberta ao diálogo. É a primeira evidência de um pacificador. Por quê? A pessoa que não é pacificadora, ela já não aceita a ideia contrária. Você falou, você está errado. Ele já explode. Mas como? Não estou. Você e tal. Você estando aberto para o diálogo, você diz, não. Mas então, quem sabe você me evidencia o que eu não estou vendo. E pensa na sua ação. É a primeira evidência. Estar aberto ao diálogo. Porque aí você vai promover a paz, você vai promover o diálogo. Se você não está aberto ao diálogo, você já fecha a porta do diálogo e já cria, então, uma situação de dificuldade de entendimento. Já corta a oportunidade de um bom diálogo. A segunda é a pessoa aberta a observar e ajudar as pessoas nas suas necessidades. A pessoa está aberta a auxiliar as pessoas nas suas necessidades. Vejam bem, necessidades, não são desejos. A gente sabe que há uma diferença muito grande. Nós mesmos. Tem coisas que a gente quer que não são necessidades nossas. São desejos. Necessidades é aquilo que nós precisamos realmente. Por exemplo, com o nosso filho. Às vezes nosso filho diz assim, hoje não quero ir à aula. É uma necessidade dele? Não. A necessidade dele é ir à aula. É um desejo. Nós também, às vezes, com questões materiais, eu quero uma casa maior. Perguntar aí, você, a casa que você vive, supre as suas necessidades? A gente vai dizer, supre. Então é um desejo. Deus não dá o que nós desejamos. Senão, estava todo mundo aí. Não estava ninguém aqui. Estavam uns na Europa, outros viajando, outros na sua banheira de hidromassagem, o outro na sua academia, cada um fazendo uma coisa. Ninguém estava aqui. Deus dá o quê? O que nós necessitamos. O convívio familiar que a gente necessita, a situação financeira que nós necessitamos. Muitos de nós não precisam muita análise. A questão financeira, por exemplo. Dobra a nossa conta bancária e você se olha no espelho e vejam como vocês agiriam. Muitos de nós vamos ser as petulâncias em pessoa. Se tivermos subordinados, então, passamos por cima. Então, a nossa situação financeira é uma necessidade nossa, para que nós possamos aprender, muitas vezes, a humildade, muitas vezes, a capacidade de compreender o próximo. Às vezes a gente olha alguém, eu já fiz isso, eu sei que é difícil. Eu compreendo. Se nós não vivenciamos, nós nem pensamos no outro. Então é a segunda evidência, aberta a observar e a ajudar as pessoas nas suas necessidades, não nos seus desejos. Porque senão nós vamos sair com nem Papai Noel distribuindo presentes ou auxílio. Às vezes as pessoas também, tem pessoas que querem até questões pessoais nossas. Eu preciso que tu faça tal coisa para mim. Às vezes não é uma necessidade. Às vezes é só um desejo. E a terceira é procurar o bem comum a todos. É essa questão, ter a noção da coletividade. A partir do momento em que o pensamento passa a ser muito individualista, ele já não passa a ser um pacificador, porque ele vai pensar individualmente. Então, se eu sou amigo do Rodrigo e não sou da Tânia, eu já privilegio ele. Eu já não crio a paz entre os dois. Eu vou dizer, é mesmo, a Tânia falou isso de ti. E aí eu já crio uma situação difícil. Não sou pacificador. O pacificador é aquele que, mesmo sendo amigo do Rodrigo, e tem uma situação, eu digo, mas quem sabe tu pensa melhor, quem sabe não é assim, quem sabe nós estamos vendo a situação por um ângulo errado. Isso acontece dentro do próprio lar, às vezes, com nossos filhos, com nossos irmãos. E nós temos a oportunidade de ser pacificadores e nem sempre nós somos. Então nós precisamos conseguir desenvolver em nós essa capacidade, que é uma qualidade, gente.
A brandura é uma qualidade que nós desenvolvemos. Fácil? Não, fácil não é. Nenhuma qualidade é fácil. Todas exigem esforços nossos. Todas elas. Todas elas vão exigir esforço e renúncia. Vocês já viram alguma coisa na nossa vida sem renúncia? Não existe. Tudo que vocês iniciarem, tudo que vocês forem fazer, algo vocês vão ter que renunciar. Seja no trabalho, vou ter que renunciar a ficar sem fazer nada. Seja no matrimônio, eu vou ter que renunciar a algumas questões que eu não faço quando eu estou envolvido no matrimônio. Seja na questão do estudo, eu vou ter que renunciar, de repente, a alguns momentos de lazer para estar estudando, lendo. Para tudo, para praticar um esporte, você vai renunciar a outras questões. O ideal é nós conseguirmos renunciar às questões menos importantes e construirmos a nossa escala de valores. O que é prioridade para mim? E você vai, então, trabalhando em cima das tuas prioridades. Nós vamos perceber que as bem-aventuranças, elas vão nos preparar para as grandes virtudes. Que é a questão da brandura. A partir do momento que nós conseguimos já darmos alguns passos na brandura, sermos mais pacificados, conseguirmos não mais revidar, nós conseguimos absorver as questões, nós vamos conseguir aprender outras qualidades que não nos será possível se nós não albergarmos a brandura em nós. A partir do momento que nós somos brandos, nós conseguimos ver o mundo por uma outra forma, conseguimos entender e até auxiliar aqueles que não são brandos. Por quê? Você vai perceber muitas vezes que se nós temos duas pessoas, há um ditado antigo, né? Que quando que dois não brigam, né? Quando um não quer. Exatamente. Então nós vamos ver isso. Se um for brando, se um for pacífico, vai aí então não gerar uma situação mais difícil. Agora, se os dois forem mais esquentados, a situação se arrola e muitas vezes se complica. O fato é que uma pessoa branda, ela sempre influencia no outro. Nem que seja para a pessoa ficar pensando, mas por que a pessoa não me revidou? Está se achando melhor que eu. Mas aí no inconsciente já está dizendo, realmente, a pessoa já está com uma capacidade de autocontrole maior do que a tua. Dentro de alguns meses ou anos, com certeza a pessoa se conscientiza. Dificilmente a pessoa que não é branda diante de uma situação difícil, no futuro, não vem e nos diz, me desculpa, eu perdi. Me desculpe, eu extrapolei. Normalmente, olha, 99, alguns 9. Isso acontece. Quando não acontece é porque a pessoa é muito orgulhosa, mas ela dentro de si, ela diz assim, que vergonha. Muitas vezes acontece. E nós mesmos, quantas vezes você vai dizer, que vergonha, que papelão eu fiz. O Evangelho é mais rígido ainda. Ele diz que se nós fôssemos filmados em um momento de cólera e depois mostrasse para nós nos envergonharíamos de nós mesmos. Se nos filmasse no momento, como diz a Regina, subíamos no coqueiro e ficássemos doidos, depois filmasse e nos mostrasse, Regina, mas calma, 2 dias depois, senta aqui, eu quero te mostrar uma coisa. E ela se olhasse, se esse aí não sou eu. Com certeza. Mas isso serve para quê? Para que nós possamos observar e avaliar o nosso comportamento, a maneira com que nós vamos seguir. O Evangelho vai nos falar da paciência. É uma das contribuições da Joana de Ângeles no Evangelho, que ela assina como um espírito amigo. Lá no capítulo 9, que ela fala da paciência, nos falando que a dor é um grande aprendizado para nós, que a dor gera aprendizado, e que nós possamos aprender com a dor. Tem aquele ditado antigo, né? Se não vai pelo amor, vai pela dor. A escolha é nossa. Sempre a escolha é nossa. Sempre a escolha é nossa. Então nós podemos escolher o amor. Por que não? Não obstante, nós que ainda somos muito reticentes, muito revoltados, às vezes ainda queremos ir pela dor. Aí a dor bate, aí a gente corre, chora, ora, meu Deus, me socorre.
me ajuda. Mas sempre temos a oportunidade. A questão é, nós sofremos menos, nós conseguimos achar o caminho certo e pararmos, sermos brandos e perceber o que está acontecendo. Muitas vezes nós temos assim, a saída é por ali e a gente tenta sair por aqui, bate a cabeça, aí machuca. A gente olha, eu vou de novo, bate a cabeça, machuca. A gente voa de novo. A gente quer resultado diferente com as mesmas atitudes. Será que dá para ter resultado diferente com as mesmas atitudes? Não dá. Às vezes a gente tem um determinado vício. A gente sabe que é errado e o resultado não é bom e a gente não larga aquele vício. E a gente quer, mas meu Deus, me dá resultado diferente. Ele diz, mas então faz a tua parte. E a gente não faz. Meu Deus, aí faz prece. Às vezes lê o Evangelho de trás para frente, de frente para trás, levinha de luz, um minuto de sabedoria, e assim vai, né? E aí os Espíritos estão ali, né? Mas isso não é o essencial. Às vezes você, com uma simples atitude, você economizaria muito tempo com resultados diferentes. O fato é que a Espiritualidade nos conclama. Ações diferentes geram resultados diferentes. É a questão da semeadura. Se está ruim, muda a semeadura. Que vai ser melhor. Tenha certeza disso. E aí Jesus vai nos dizer, né, que os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Por que isso? O que será? Qual será a maneira que Deus quer que nós venhamos a agir? Como pacificadores. Somente agindo assim, nós seremos chamados filhos de Deus. Do contrário, se nós tivermos ações diferentes do que Ele deseja, nós não vamos nos encaixar, figuradamente falando, nesta nomenclatura como filhos. Porque não estamos agindo como filhos de Deus. E essa brandura, ela vai refletir a nossa fé, a nossa certeza, a nossa confiança. É a resignação que fala o Evangelho. O Evangelho vai falar no último tópico dele da obediência e resignação. Mesmo diante das situações difíceis, nós temos obediência e resignação de agir no bem. De agirmos correto. De fazermos o que nós temos como ideal. Nosso horário foi para concluir, trazendo essa questão, grifando bem essa questão da resignação, do fazer o bem, do fazer o correto. Eu vou trazer uma historinha para vocês, eu sempre me emociono um pouco porque é uma história real, uma história verídica, que conta que havia uma mulher, isso há um bom tempo atrás, de grande poder aquisitivo. Uma mulher muito luxuosa, muito chique. E ela então, em um outro país, não no nosso, eu vou traduzir para a nossa moeda para ficar mais claro. Mas ela ia indo para uma reunião e ela resolve atalhar a cidade e passa por um bairro. Em determinado momento, quando ela olha o seu carro, havia furado o pneu. Ela para, estaciona e entra em pânico. Ela olha ao redor e estava num bairro muito pobre. Movimento muito pouco. Olha o céu, dentro de breves minutos, já anoiteceu. E ela não sabe o que está vendo. Muito apreensiva. Quando vê, bate no vidro uma pessoa. Ela entra em pânico. Meu Deus, vai me assaltar? O que vai acontecer comigo? Uma mulher muito fina. Então bate e ela, meu Deus, o que eu faço agora? E o moço, aparentemente 30 e poucos anos, uma barba por fazer, vestido muito simplório, e ela fica desesperada. E ele diz, baixa o vidro, eu quero ajudar. Aí ela baixa um pouquinho e diz ele, eu me chamo Brian, dê-me a chave, eu troco o pneu para você. E ela ficou, e agora? O que eu faço? Me pediu a chave. E hesita um pouco, e ele insiste, não, mas eu gosto de ajudar, não se preocupe. E ela, sem saída, passa a chave nele. Ele vai até a mala, tira o step, tira o macaco, e ela olhando ele pelo retrovisor. Troca o seu pneu, coloca o pneu, os minutos se passam, a noite já caíra. Ele chega no vidro, pronto, senhora. Ela olha, vê que ele se machucou um pouco no dedo, se sujou um pouco de graxa, ficou um pouco sem jeito.
E ele diz, ponto, pode ir, senhora. E ela, muito naquela emoção, ela disse, mas quanto é que eu lhe devo? Ele não me deve nada. Ele viu que ele era uma pessoa simples, humilde, um trabalhador simples, provavelmente, precisava da questão financeira. Não, mas eu faço questão, quanto é que eu lhe devo? Não, senhora, não, eu gosto de ajudar. Eu faço bem porque eu gosto de ajudar as pessoas. Não, mas eu faço questão de lhe pagar. A senhora faz questão mesmo? Sim. Então vamos fazer o seguinte. Passe adiante. Faça o bem para alguém. Ajude alguém. E ela fica ali e quando vê eles já saíram e foram embora. Ela liga o carro e sai muito nervosa com a situação. Anda 1 quilômetro, vê um restaurante de beira de estrada. Encosta o carro, para e vai até o lavabo, lavar o seu rosto, joga uma água no rosto. Quando ela se vira, uma moça, com uma toalha muito límpida, já estende a ela. Ela olha e vê que a moça estaria altos meses de gravidez já. Ela então observa e a moça diz, não, olha só, sente, vamos fazer o seu pedido, eu vou lhe servir. Muito atenciosa, ela resolve sentar, aí a moça lhe oferece, ela não estava com fome, mas resolve comprar alguma coisa até pela gentileza da moça. A moça vai lá, ela observa a moça, que a moça corre para um lado, corre para o outro, serve, lava pratos, faz pedidos, retorna sozinha naquele restaurante de beleza. A moça vem trazer o seu pedido e ela questiona quantos meses? Ela diz, quase 9 meses. Seus pés inchados, ela suando. Aí então ela pergunta, mas você já não deveria estar em casa? E a moça diz, não, mas é que eu ganho muito pouco e as gorjetas me ajudam e para mim fazer o parto eu preciso de R$900. Traduzindo para a nossa moeda. E eu ainda não tenho. Então as gorjetas me ajudam bastante, eu preciso trabalhar. Vou trabalhar até o último momento. Ela então volta a fazer o seu lanche que ela pedira e observa que a moça trabalha, come para um lado, come para o outro, lava pratos e tal. Ela então pede a conta. A moça traz a conta e tal e continua seu trabalho. Quando a moça vai recolher a mesa, viu que ela já saiu, pega a conta e quando abre a conta, tem ali R$900. A moça entra, mas como isso? É muito mesmo que uma senhora culta, fina, como ela representaria, sai até a porta do restaurante para ver, não a vira mais. Ela já foi embora. Olha, vê que tem um bilhete. No bilhete dizia assim, que você tenha uma ótima gravidez. Um abraço de alguém que me ajudou na estrada. A moça então se rejubila, imagina, ia conseguir o feito dela, volta, continua suas tarefas no restaurante, serve, faz pedido, lava. 11h30 o patrão fecha o restaurante, ela então termina suas coisas e vai para casa. Chega em casa, toma o seu banho, está muito suada, olha a cama, está o seu esposo já dormindo. Ela então se aproxima dele, dá um beijo com uma fraternidade fantástica. Ele diz, durma bem, meu amor. Brian, meu amor. Deus mandou dinheiro para nós. Uma boa noite.